O que se esconde nas profundezas de Netuno? Explorando o gigante de gelo. O planeta mais distante do Sistema Solar, um misterioso gigante gelado, e muito para além de Júpiter, Saturno e Urano. É um mundo que só foi visitado uma só vez. Netuno foi o primeiro planeta da história a ser descoberto apenas com recurso da matemática, quando o astrônomo francês Urbain Le Verrier previu matematicamente que um grande planeta por descobrir espreitava para lá da órbita de Urano, descobrindo não só onde se localizava, mas também a sua massa. Em 1846, o oitavo planeta a contar do Sol foi previsto, depois observado e confirmado. Em média, Netuno está a 2,8 bilhões de milhas de distância, ou seja, a 4,5 bilhões de quilômetros, o que o torna demasiadamente tênue para ser visto a olho nu a partir da Terra. Ao longo dos anos, os telescópios foram melhorando até ao ponto em que Netuno já não é apenas um ponto azul, agora podemos observar o distante gigante gelado em quase toda a sua glória. Mas, há mais de 5 décadas foi lançada uma famosa sonda espacial, que nos deu a melhor visão do planeta conseguida até agora. Em agosto de 1977, a Voyager 2 iniciou a sua grande viagem pelo Sistema Solar, tornando-se a única sonda a visitar os 4 planetas exteriores. Chegou a Netuno em 1989, 12 anos após o início da sua viagem, e captou o misterioso gigante gelado como nunca antes. Revelou um mundo envolto em faixas de nuvens azul petróleo e azul cobalto, como um irmão azulado de Júpiter. Descobriu-se que uma enorme tempestade de cor ardósia estava a assolar a sua atmosfera, mais tarde apelidada de a Grande Mancha Escura, e foram detectados 4 anéis anteriormente desconhecidos, bem como 6 novas luas. Utilizando a informação transmitida pela Voyager 2, juntamente com o que foi descoberto por meio do telescópio Hubble e o que já sabemos sobre outros planetas gigantes semelhantes, como Júpiter e Saturno, que foram visitados muitas vezes ao longo dos anos, os cientistas conseguiram obter uma boa compreensão do que se passa por baixo das nuvens deste gigante gelado escuro e distante. No entanto, Netuno continua a ser um dos mundos menos explorados do nosso Sistema Solar, e por isso, continua a guardar muitos dos seus mistérios. No interior deste enorme mundo, que é cerca de 4 vezes mais largo do que a Terra, quanto mais a atmosfera desce, mais comprimida ela fica, aumentando sua pressão. Já a temperatura, quanto mais se aproxima do núcleo, cria um ambiente extremo e inimaginável. O interior pode ser dividido em várias camadas, a atmosfera, o manto e o núcleo. Embora as distâncias entre cada camada sejam extremamente graduais, e as distâncias entre cada transição sejam enormes, a camada exterior do planeta, a parte que podemos observar, é a espessa atmosfera de Netuno, que é maioritariamente constituída por hidrogênio e hélio, com vestígios de metano. No entanto, é o metano que dá a Netuno a sua rica tonalidade azul cobalto, pois absorve a luz vermelha e reflete a luz azul de volta para o espaço. A atmosfera de Urano é azul pela mesma razão, mas os cientistas não sabem ao certo por que Netuno é tão mais vívido, sugerindo que alguma química atmosférica misteriosa está causando a cor mais intensa. A atmosfera de Netuno é extremamente fria, com 214 graus Celsius negativos, ou seja, 353 graus Fahrenheit negativos. No entanto, é muito mais quente do que o esperado, considerando a distância a que se encontra do Sol, confirmando que Netuno deve ter uma fonte de energia interna, tal como os planetas gigantes vizinhos. Dentro desta camada de gás caótico e rotativo, foram também registrados os ventos mais rápidos do Sistema Solar, nuvens extremamente frias, que se movem 5 vezes mais depressa do que os ventos mais fortes já registrados na Terra. De fato, são tão poderosos que quebram a barreira do som. Estas nuvens espessas e violentas obscurecem e escondem a estrutura interna de Netuno, estendendo-se talvez de 10 a 20%, descem em direção à sua superfície. À medida que a atmosfera desce cada vez mais fundo, aumenta a pressão e a temperatura, tornando-se gradualmente mais quente e mais densa, até que, eventualmente, concluísse que se comprime num dos oceanos mais estranhos do Sistema Solar. Mas este oceano estranho e espesso não tem uma fronteira como as massas de água que se encontram aqui na Terra. Em vez disso, funde-se lentamente de um gás em um tipo de líquido.
Podemos imaginá-lo como se estivéssemos a afundar em um nevoeiro cada vez mais pesado, que se torna mais úmido à medida que aprofunda, até que acabamos na necessidade de nadar como em uma piscina aparentemente sem fundo. Este oceano enorme e lamacento é o manto do planeta, uma estranha camada de material fluido constituído por água sob alta pressão, metano e gelo de amoníaco. No entanto, este não é o tipo de manto com que estamos familiarizados, porque dentro desta região escura as temperaturas atingiriam milhares de graus. Na Terra, os elementos existem em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, mas a forma de um elemento depende de fatores externos, como a pressão e a temperatura. Nas profundezas do manto de Netuno, estes fatores são tão extremos que os gelos de água, metano e amoníaco que constituem o manto se comportam como um fluido extremamente quente e denso. É sob estas condições inimagináveis que o manto sobreaquecido é impedido de entrar em ebulição, ficando preso nas profundezas das espessas e caóticas nuvens de Netuno. Acredita-se que esta camada profunda e abrasadora é o que impulsiona os ventos fortes que podemos observar na atmosfera tempestuosa acima, e pode também ser onde o campo magnético misteriosamente forte e desequilibrado de Netuno é gerado. Nesta região intensa, as moléculas de metano podem quebrar-se e os átomos de carbono podem condensar-se em cristais de diamante que chovem através do manto como pedras de granizo. Experiências de pressão muito elevada realizadas em laboratório sugerem também que na base deste manto pode existir uma camada de carbono líquido, com pedaços sólidos e flutuantes de diamante ou os chamados diamond bergs. Um manto interno de diamantes em redemoinho poderia também desviar ou inclinar o campo magnético de Netuno, possivelmente explicando o mistério de longa data da razão pela qual os seus polos magnéticos são tão oblíquos. No centro de Netuno, muito por baixo da atmosfera violenta e retorcida, do oceano condutor de eletricidade, e super quente ocorre da possível camada de diamantes fluidos, existe um núcleo, mas ao contrário de Júpiter, que parece ter um núcleo diluído ou difuso, os astrônomos acreditam que o de Netuno é provavelmente sólido. Este objeto tem provavelmente cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, e pode ser composto por gelo de água e rocha de silicato, tudo esmagado por baixo de um planeta de materiais. Quando a Voyager 2 passou por Netuno, há tantos anos, mostrou um planeta fascinante que exigia mais investigação. Infelizmente, a Voyager 2 foi a última e, atualmente, a única sonda espacial a visitar este mundo estranho e, por isso, ainda guarda muitos mistérios. Embora o telescópio espacial James Webb não viaje até Netuno, ele felizmente terá capacidade para desvendar alguns dos seus segredos e nos dar uma nova visão do funcionamento deste distante gigante gelado, especialmente na sua atmosfera. A sonda espacial Trident está em desenvolvimento e deve ser lançada em 2026. Ela orbitará Netuno por pelo menos 4 anos, estudando sua atmosfera, interior e luas. A missão Neptune Orbiter End Probe, NOP, também está em desenvolvimento e pode ser lançada em 2030. Ela enviará uma sonda para a atmosfera de Netuno e um orbitador para estudar o planeta a partir da órbita. Assim, embora os cientistas tenham uma boa ideia do que se passa por baixo das nuvens de Netuno, ainda há muito mais para descobrir, antes de podermos compreender totalmente este ambiente inimaginavelmente estranho. Netuno, o gigante gelado azul, é um mundo fascinante e misterioso que ainda guarda muitos segredos. Com o avanço da tecnologia espacial, podemos esperar que as novas missões que serão enviadas a Netuno no futuro, permitirá explorar este mundo misterioso em mais detalhes e finalmente desvendar seus segredos e algumas perguntas que ainda não foram respondidas. Qual é a origem da cor azul intensa de Netuno? O que causa os ventos supersônicos na sua atmosfera? Qual é a composição exata do seu manto e núcleo? Como se forma o campo magnético desequilibrado do planeta? Existem formas de vida em Netuno? Estas, entre outras perguntas, poderão ser respondidas, e dará pouco mais de conhecimento para a humanidade, diante do universo de mistérios a serem desvendados sobre o espaço, as galáxias e tudo que nele existe ou já existiu. Obrigado por embarcar nessa jornada cósmica conosco. Vocês são a supernova que alimenta nosso canal. Sua presença é como um asteroide de pura energia. Deixe seu like como um rastro de poeira espacial. Inscreva-se no canal e ative as notificações para entrar na órbita dos novos vídeos.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e juntos exploremos os mistérios do universo. Comentem abaixo suas dúvidas, teorias e sugestões de temas. Participem das nossas lives e façam perguntas para os nossos convidados. Juntos, vamos desvendar os segredos do cosmos. Até a próxima aventura espacial. Que a força esteja com vocês.